Bom, sintetizando, né, basicamente tudo que a gente viu ali naqueles dois slides comparando, né, as medidas entre Estados Unidos e União Soviética, a gente tem um mapa aí da Europa do pós-guerra, nesse caso seria pós-Segunda Guerra Mundial, né? E aí você tem a divisão, de novo, tá? Dos capitalistas do lado ocidental e os socialistas do lado oriental. Relembrando, o Plano Marshall, o plano econômico que vai disponibilizar em dólar uma ajuda financeira para os países que ficaram quebrados, né, na Segunda Guerra, os países europeus. O Pacto de Varsóvia vai ser essa aliança militar entre os blocos socialistas para concorrer contra a OTAN, principalmente, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai ser constituído antes mesmo do Pacto de Varsóvia. Em 1949, você tem a constituição da OTAN. Então, de certa forma, os Estados Unidos, nesse momento bélico-militar, ele sai muito mais na frente do que a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Tá? Então, o que a OTAN, mais do que bases militares, né, em diversos territórios do mundo, mais do que isso, a OTAN ela ficava muito aquém de qualquer pronunciamento, né, da União Soviética que pudesse causar algum tipo de impasse, de estopim de uma guerra de fato direta entre eles, né? Então, olha só aqui, ó, um ataque a qualquer um dos membros, não só dos Estados Unidos, tá? Mas qualquer membro que pertencesse à OTAN. Um ataque a qualquer um dos membros seria considerado um ataque à organização. Então, na verdade, qualquer ataque da União Soviética sobre qualquer território da OTAN, onde tivesse uma base americana, seria considerado estopim para uma guerra. Isso se torna muito competitivo na época, porque além da indústria bélica que a gente está falando, a indústria nuclear também estava se consolidando nesse período. E você ainda não tinha muitas informações sobre o que seria um ataque de uma bomba atômica, né? Então isso se torna muito preocupante, né, para as questões de relações internacionais, né, mundiais. Bom, aqui a gente tem um mapinha para vocês olharem o que foi então, né? Quem eram os aliados da OTAN? Basicamente os países da Europa Ocidental e o Pacto de Varsóvia, os países, né, que já pertenciam à União Soviética, né, basicamente os países da Europa Oriental. E você tinha ali alguns não filiados que ficavam sofrendo algum tipo de influência, né, eventualmente de um lado ou de outro, né, porque você estava nesse período bipolar. Então a corrida armamentista espacial, ela está muito atrelada também nesse período, né, que é exatamente isso que a gente está falando, né? É a consolidação de uma técnica industrial bélica, nuclear e também espacial. Nesse período, a gente ainda não tinha muitas respostas, né, científicas sobre a vida, né, da Terra. A gente tinha muitas discussões e muitas teorias, né, da antiguidade, mas a gente de fato ainda não tinha uma consolidação técnica dessas descobertas. Então, além da questão bélica, você também tinha essa disputa de quem trazia o desenvolvimento, a informação, digamos assim, né, que seria consolidado, né, traria um poder, uma liderança, digamos assim, mundial, né? Então, ó, a procura pela hegemonia internacional fez com que as duas potências investissem bastante no desenvolvimento de novas tecnologias bélicas e também espaciais. E aí, nesse momento e nesse contexto que a gente tem aquela questão do homem à lua, né, que os americanos vão levar, né, bases aéreas para o universo, para o espaço, enfim. Então, a corrida espacial, ela também é um marco muito forte nesse período da Guerra Fria, né? Então, não só os Estados Unidos, mas também a União Soviética conseguiu trazer diversos avanços, lançamento de satélites, né, onde a gente consegue ter a noção aí das imagens, né, de como é a vida da superfície terrestre, diversos avanços científicos que contribuíram para o entendimento, né, do que nós temos hoje de conhecimento científico sobre a superfície terrestre, né? Então, ó, vamos lá. Nela, soviéticos e americanos incentivaram o desenvolvimento científico, realizaram expedições tripuladas ao espaço e, como ápice dessa disputa, foi organizada pelos americanos uma expedição que levou o homem à Lua, além de soviéticos que enviaram a Sputnik 1, que é o primeiro satélite artificial em órbita terrestre, tá? Então você tem em ambos os lados, tá? Essa dimensão aí
desse avanço da corrida armamentista espacial. Então, para a gente já indo finalizando, digamos assim, esse período, né, muita coisa aconteceu, como eu falei, muitas guerras indiretas aconteceram, né, principalmente na África e no Oriente Médio, né, na Ásia, né, mas a gente não vai dar tempo da gente aprofundar em todas as disputas, né, mas pra gente finalizar essa questão que eu falei pra vocês, né, de como a gente sai dessa bipolaridade, dessa velha ordem mundial, para uma nova ordem onde você tem aí o avanço expansionismo do capitalismo e o avanço, né, com a globalização de outras economias mundiais, com a queda, né, da definitiva da União Soviética, a gente precisa entender um contexto final que tem a ver com, de certa forma, não foi de fato um conflito, né, mas uma crise, né, que foi se aprofundando cada vez mais na União Soviética, que começa com o estopim da crise dos mísseis em Cuba. Então, eu quero que a gente faça uma pausa rapidamente para a gente começar a discutir esse desfecho final, né, do que levou à crise da União Soviética até que ela, de fato, né, se desfazesse e se repartisse entre os seus estados. Perfeito? Então, vamos lá para a nossa reta final, digamos assim, dessa nossa aula de hoje. Vamos lá, pessoal!